a tudo modificar. O momento atual do planeta nos convida ao aprendizado e, através da reforma íntima, alcançaremos um mundo de regeneração. Primeiro encontro Amigos do Bem. Reforma íntima. Mecanismo universal para um mundo de regeneração. De 14 a 19 de setembro. Evento gratuito e 100% online. Realização: Associação de... Meus amigos queridos, minhas amigas, bom final de tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que as lições do Evangelho possam nos envolver, de modo a fortalecer a nossa fé na caminhada do dia a dia. Meus amigos, existem muitas formas de se tratar sobre a questão transição planetária. Muitas formas. Mas é muito difícil prever o futuro com seriedade quando se trata de um aspecto tão complexo que é a entrada da Terra na era da regeneração. Nós precisamos ser cautelosos e permanecer na codificação kardeciana e nas obras subsidiárias. Cabe salientar que a Terra é o local de aferição das almas, porque é um ambiente de diversidades, diferentemente do plano espiritual, onde nós nos reunimos em colônias, em lugares por afinidade, isto é, em grupos afins. Quando nós reencarnamos, convivemos com pessoas diferentes. E lidar com pessoas diferentes é um dos maiores desafios que a criatura humana enfrenta, porque ela ainda é muito intolerante ao pensamento do outro. Então, nós podemos dizer que reencarnar, principalmente nos momentos atuais, nos momentos em que nós estamos reencarnando, é um ato de coragem. Porque a Terra é o local de aferição das almas, onde nós iremos demonstrar exatamente quem somos e para que viemos. Como nós falamos em outra oportunidade, é o mesmo que pegar uma caneta, uma folha de papel e prestar uma prova. É preciso, portanto, ter muita fé, porque às vezes a vida nos coloca diante de muita maldade, de muita ignorância e de muita perversidade. Nós não sabemos como vamos reagir a cada investida que recebemos. Podemos reagir de forma pacífica, podemos reagir de forma agressiva e violenta, branda e mansa, porque não nos conhecemos. Nós achamos que vamos reagir de determinada forma se sofrermos uma agressão física. Mas, em realidade, nós só saberemos no momento em que sofremos tal agressão. Então, é preciso ter muita fé. Meus amigos,
amigos telespectadores da TV Chico Xavier, demais internautas espalhados por esse continente afora. Quando falamos na nova era, é importante que tenhamos consciência da primeira e mais valiosa lição de Allan Kardec, que nos diz que o controle do plano dos encarnados está no plano espiritual. O controle não está no nosso mundo. E muitas vezes nós depositamos toda a nossa fé na política material, como se um salvador humano fosse trazer para nós tal nova era, um mundo de regeneração, no meio dessa transição planetária em que vivemos. Mas o controle não está no nosso mundo. Onde estarão os grandes estadistas de hoje daqui a 40 anos? Onde estarão? Onde está Martin Luther King? Onde está Gandhi? Onde estão os grandes generais romanos? Todos passaram pelas portas do túmulo. Onde está Roma antiga? Onde está a velha Atenas? Não passam de ruínas. As diretrizes do nosso plano estão em regiões espirituais habitadas por espíritos puros. Questão número 262 do Livro dos Espíritos. Nós estamos sob a direção de um olhar amplo e que nos acompanha há milênios. Nenhuma novidade para quem baseia o seu pensamento nas obras básicas e subsidiárias e tira o seu pensamento do fantástico e das revelações sobrenaturais. Lembramos aqui do controle universal dos ensinos dos espíritos. Lembramos aqui de uma ocorrência registrada no Livro dos Médiuns. Kardec estava com sua equipe de médiuns em uma casa, fazendo as reuniões experimentais, e caem os filhotes de um ninho de pintacilgos, de um dos paus que sustentam o telhado da casa. Os filhotinhos de pintacilgos, isso está no Livro dos Médiuns. Os filhotinhos de pintacilgos caem e o gato da casa come. A mãe pintacilga entra em luta com o gato e morre. E aquilo choca os presentes. E Kardec, olhem a lucidez de Kardec. Kardec resolve evocar a mãe pintacilga. E ela se manifesta, meus amigos, dizendo que estava triste, deprimida, decepcionada com a vida porque perdera os filhotes e a própria vida na luta com o gato, através de um dos médiuns. A comunicação termina e Kardec evoca o espírito de São Luís. São Luís foi o espírito que dirigiu a codificação e colocou
no espírito de verdade, a atribuição de controlar as comunicações mediúnicas. Kardec chama São Luís e pergunta a São Luís o que foi que aconteceu. E São Luís responde: vocês acabam de ser vítimas de mais uma mistificação ridícula. Evocai as pedras, que elas se manifestarão. Daí nasce o controle universal dos ensinos dos espíritos. E aqui vai uma dica. Querem fazer uma reunião experimental, fazendo evocações? Se estiverem sob o amparo do Espírito de São Luís, tudo bem. Podem fazer. No livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 32 a 34, Jesus, quando questionado pelos apóstolos quando viriam os tempos que seriam chegados, quando Jesus falava que o grande templo se transformaria em ruínas, que tudo isso passará, Jesus fala o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira, que diz que quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Querendo nos dizer que a natureza tem os seus ciclos. Os tempos têm os seus ciclos. As eras têm os seus ciclos. Assim como os estágios evolutivos do planeta. Nós sentimos internamente, sem a mínima necessidade de uma revelação maravilhosa. Tudo já está registrado, embora em obras póstumas se encontre um relato de Kardec falando que a codificação continuaria. Mas ela não está ultrapassada. Ela só estará ultrapassada quando ela estiver no nosso íntimo, como disse Emmanuel a Chico. Quando Chico pergunta, será que o Evangelho está ultrapassado? Será que o livro dos Espíritos está ultrapassado? E Emmanuel diz com todo o seu conhecimento e lucidez, estará ultrapassado quando a humanidade inteira, não somente os espíritas, praticá-los. Porque nós nos lembramos do duelo, que os duelos não existem mais. Mas, meus amigos, o que ocorre dentro das nossas famílias, a não ser duelos? O que ocorre dentro de nossas famílias, do nosso ambiente de trabalho, nas ruas, no trânsito, a não ser duelos? Não está ultrapassado, não. Nós temos nas obras básicas, complementares e subsidiárias todas as informações. Nós sentimos, então, internamente que o tempo está próximo. Há um mecanismo interno que diz que é chegada a hora. E Kardec nos deixa, no último capítulo da Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados, que a renovação seria muito mais moral. As mudanças climatológicas, geológicas, têm ocorrido em todos os tempos nesse processo de esfriamento do planeta Terra. As pandemias, as guerras, a violência, as mudanças que nos sacodem sempre ocorreram. E sempre foram precursores de felicidade,
Depois, no momento em que nós tivemos a primeira grande guerra, os homens foram à guerra e as mulheres assumiram o mercado de trabalho. Quando os homens voltaram da guerra, as mulheres não largaram os postos, não largaram de todo. E a partir disso, a mulher teve direito, conquistou o direito ao voto. Depois da Revolução Industrial veio a moda. Depois do Renascimento, veio o Consolador prometido. Depois dos grandes acontecimentos, que à primeira vista nos pareceram ruins, vieram grandes regenerações da humanidade. Não seria agora que seria diferente. Então, a renovação é muito mais moral, porque esses acontecimentos nos fazem repensar. Muito mais do que os fenômenos, então. Mas será mesmo que ocorreu a evolução? Às vezes nós nos perguntamos, com tanta violência, com tanto desmando, com tanta corrupção, será que não é necessário um pouquinho de força de vez em quando? Judas tentou isso. E foi enganado pela própria ambição. O velho Judas, que ainda grita dentro de nós, diz que é necessária força, violência, um grande salvador humano. Judas, há 2000 anos, já pensava isso. O velho Judas dentro de nós precisa se regenerar, porque Judas, a alma de Judas, já se regenerou. Será então que nós estamos evoluindo? Vamos apelar para a obra subsidiária. No livro Roteiro, Emmanuel nos traz luz a esse assunto, falando que há 2000 anos, antes da chegada do Cristo à Terra, nas proximidades de Roma, os servos eram cegados para que não fugissem. As famílias nobres, com recurso, sensíveis, porque colocavam obras de arte na frente de suas casas e que se vestiam com luxo, e que representavam a elite da sociedade, essas famílias não se sentiam constrangidas ao tomar uma criança com 5 anos de idade e vazar os seus olhos, para quando crescessem, aquele escravo nunca mais fugisse. No Império, quando ocorria uma gravidez indesejada, nenhuma nobre patrícia se sentia constrangida em tomar o seu filho, ainda bebê, matá-lo e jogá-lo no rio Tibre. Quando ocorria o adultério, a lei judaica indicava o apedrejamento. E nós vejamos, meus amigos, que não há nenhum registro de um homem apedrejado. Só mulheres. Que eram levadas à praça pública e as pessoas se sentiam confortáveis em apedrejá-la até a morte. Basta. Mas temos mais. Ninguém, meus amigos, se sentia constrangido em convidar os amigos para a sua casa e contratar 2 gladiadores para que lutassem enquanto aquelas famílias jantavam. Entrassem em uma luta, sabendo que a luta entre 2 gladiadores só termina quando um deles morre. Vejamos a obra há 2000 anos, onde Pôncio Pilatos chama o senador Públio Lentulus e sua esposa Lívia, e ela se recusa a assistir tal espetáculo.
E aí chega o Cristo e fala em tolerância, em perdão, em acolhimento. Uma nova era se abre. Esse mesmo Cristo que recebe a raça adâmica na terra, conforme a obra A Caminho da Luz, e que diz a eles: venham, pois que vieram de outro sistema, de outra galáxia, de outro planeta, que reencarnassem naquele mundo ainda primitivo. E a partir do momento em que o Cristo vem à Terra, nós evoluímos para um mundo de provas e de expiações. E uma nova era se abre. Porque Jesus chama Deus de Pai. Deus, na proposta do Cristo, deveria, a partir de então, ser visto como não aquele que coloca medo em seus filhos, mas aquele que ama a sua criatura. Mais adiante, vem a Declaração dos Direitos Humanos, onde Martin Luther King exigia que os direitos fossem para todos. Hoje, já presenciamos grandioso avanço, meus irmãos. Acreditemos nisso, que vai ainda se aprofundar. Joana de Ângeles nos diz: o mundo nunca esteve tão bom. Mas, conforme a parábola da figueira, os ramos brotam quando chega a estação própria. Tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus. As coisas demoram, não virão anjos. O progresso cabe a nós. O planeta de regeneração será um lugar de descanso, de convalescença. Ainda não será um mundo ditoso, um mundo feliz. Será um momento de transição que nós ainda não começamos. As obras Roteiro e A Caminho da Luz nos auxiliam a deduzir esses caminhos que se abrem à evolução da humanidade. A obra A Caminho da Luz nos diz que nos auxilia a deduzir esses caminhos que se abrem à evolução da humanidade. A obra A Caminho da Luz também nos explica que havia um projeto para a chegada do Cristo à Terra. Se ele, o Cristo, precisava exemplificar o seu amor a todos, também havia um trabalho em Roma. A reencarnação de Augusto e de toda a Pax Romana fazia parte dos preparativos para a expansão do Império Romano, a fim de que tivéssemos um mundo sem fronteiras. Porém, as forças de resistência não permitiram esse intento. Então, as forças espirituais se reuniram e, acreditem, houve muito pranto na espiritualidade. Imagina, quando a gente se reúne, se envolve num projeto que dura 400, 500 anos, reencarna e volta para o mundo espiritual e vê que o projeto fracassou, porque nós somos humanos e temos o nosso livre-arbítrio, é triste. Às vezes a gente fica triste com os problemas do centro espírita. Quando alguém sai com as disputas de cargos, com as disputas entre azumes, com as disputas federativas, porque todos esses movimentos são compostos por pessoas, por gente. Depois, meus amigos, a espiritualidade reúne seus esforços para que a missão ficasse para a Europa como um todo, para que a encarnação de espíritos na Europa herdasse as conquistas de Roma. A Europa herda, mas fracassa. E Cristo, após tudo isso, narra
que o cetro da civilização seria entregue à América. Na obra, escrita em 1938, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não haverá nova era sem fraternidade universal. O crescimento não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Espíritos superiores reencarnam para nos ajudar, já estão reencarnando, isso está em A Gênese. Mas eles não farão o progresso, eles nos auxiliarão na nossa reforma íntima, assim como a pandemia de agora está fazendo o mesmo. O profeta Isaías, com uma linguagem de 4.000 anos atrás, já dizia que com a chegada da nova era, que começaria com a vinda do Cristo, para que vejamos que esse processo é lento, haveria uma paz a ponto de os leões deitarem-se ao lado dos cordeiros e os homens caminharem entre as serpentes sem que isso lhes oferecesse risco algum. Isso significa que o projeto de um novo mundo mostra que as pessoas saberão conviver com as diferenças, até mesmo com as diferenças de opinião sobre o nosso assunto atual. E enxergar em todos os filhos de um mesmo Pai. Existe, meus irmãos, todo um trabalho da espiritualidade para nos educar. A grande ferramenta pedagógica tem sido a internet. Temos visto aqui. Temos visto isto agora, mais do que nunca, para nos educar para a universalidade. E a Gênese nos conta que uma nova geração aprenderia mais a usufruir do que a ter. Usufruir com equilíbrio, sem a ganância. Quem de nós aqui não conhece uma tia, uma avó, que tem em sua cristaleira um jogo de mesa que nunca usou, que herdou e que nunca vai usar? Aprenderemos a usufruir. A nova era substituiria a competição pela cooperação. Uma nova geração, então, de espíritos viria. Uma prática que vai trazer, que esses espíritos irão trazer de onde isso já se pratica. Substituir o egoísmo pela caridade. O que é que eu preciso e versus o que o outro precisa? Então, nós teremos períodos de infância menores. Isso também são chegados os tempos na Gênese. Lá, no último item que fala da nova era, a infância será cada vez menos necessária. Meus amigos, algumas pessoas nos dizem que a Gênese está ultrapassada. Mas Kardec, porque Kardec falou em teorias que hoje estariam ultrapassadas. Mas vejam que Kardec também falou que o aspecto científico da doutrina seria progressivo. A obra Gênese, no capítulo 4, fala em astronomia, e o Big Bang foi trazido à ciência na década de 70. Livro escrito em 1864. Teremos que nos manter atualizados e abertos. Kardec foi atualizado, era atualizado. Todos estamos sendo atualizados.
Então, para muitos, nós já estamos na época da regeneração. Tivemos nos Estados Unidos um presidente negro. Tivemos estadistas mulheres. Tivemos o casamento na Inglaterra, na Grã-Bretanha, entre o príncipe Harry e Meghan Markle, onde uma cantora afro-americana canta durante a celebração do casamento. E convidou um reverendo que cita Martin Luther King. Precisamos descobrir o poder do amor e da tolerância. O poder redentor do amor. E quando o fizermos, o velho mundo dará o espaço ao novo mundo. Essa certeza nos enche de esperança. Há mais de 160 anos se fez a terceira revelação, dizendo que ninguém morre. E vivemos e viveremos sempre. Silenciosamente, nos velórios e nas maternidades, um nascimento por vez, uma desencarnação por vez. Quem poderá estar animando aquele corpo frágil? Haverá uma renovação silenciosa. Deus age em silêncio. Meus amigos, nós testemunharemos uma geração viciada, arrogante, orgulhosa, endurecida, despedir-se do mundo. E uma nova geração fraterna, amorosa, inteligente, livre de preconceitos, ir em silêncio, aos poucos, reencarnando para nos auxiliar. E assim, o Evangelho avançará, palmo a palmo, conquistando um coração de cada vez. Amigos queridos, que tenhamos paz em nossa consciência, em nossa caminhada. Agradecemos a todos os que nos acompanharam. Infelizmente, precisamos parar por aqui. O assunto é longo e extenso. Mas que Deus, neste momento, esteja no coração de cada um de nós e nós o sintamos. Muita paz para todos. Muito obrigado, amigo Ivan e amigos da TV Chico. Muito obrigado pela oportunidade. No mundo somos heróis, pois só depende de nós a tudo modificar. O momento atual do planeta nos convida ao aprendizado e, através da reforma íntima, alcançaremos um mundo de regeneração. Primeiro encontro Amigos do Bem, Reforma Íntima, Mecanismo Universal para um Mundo de Regeneração. De 14 a 19 de setembro. Evento gratuito e 100% online. Realização: Associação de Divulgação.